Quizás fue algo, no sé, él dijo que dentro del campo se lo tradujeron mal. ¿Les dijo eso? ¿Les explicó? Sí, dijo eso, pero... ¿Nació de él o se lo preguntaron ustedes? No, nació de él. Un poco ahí a la pasada dijo eso, pero nada, hoy demostramos de que hablamos dentro del campo. Fala, seus mal diagramados! Bravata não é um recurso que qualquer um pode assumir. No futebol, menos ainda. Não basta ser bom de bola, craque, para poder falar o que quer. Quando o atleta assume uma bravata, ele tem que estar muito disposto a decidir a partida, ter a equipe toda unida em torno da sua vibe e na pegada de possivelmente descer a porrada naqueles que você ameaçou. Ah, mas não sei o que, sei que lá, violência não. Bom, se o Rafinha vai ao podcast do Romário e concorda que vai descer a mão em argentino dentro e fora de campo, ele precisa ao menos ter a hombridade de cumprir com o prometido. Jogar contra a Argentina, nosso maior rival, e agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí. A Argentina tem que bater neles doído, porque eles são foda. Porrada neles. Pra finalizar, vai fazer a gol contra a Argentina? Vou. Com tudo? Com tudo. Deles? Deles. É isso. Mas não foi o que vimos ontem no clássico que mostrou a total dominância dos hermanos desde o início numa partida que terminou 4-1 apenas porque não houve força de vontade de fazer mais. A fala de Rafinha, aliás, instigou muita gente a acompanhar a partida, gente que inclusive tinha se divorciado da seleção há alguns anos, seja por não ter uma equipe lá muito empolgante, seja pelo nojo que tomou da canarinha que virou suástica de micareta latinase. Mas se havia um ensaio de reaproximação, acabou ontem mesmo no apito final. Rafinha não fez o que prometeu, pelo contrário, foi humilhado por Dibu Martínez, que, tal qual Gustavo Gayer, atropelou o jogador, provando minha teoria de que esse filho da p devia ser o típico aluno insuportável repetente do ensino médio que tirava onda com geral e tomava a suspensão uma semana assim, outra também. O repórter cinematográfico Marcelo Bastos trouxe aí o Rafinha da saída de campo. O Dibu vai lá e dá aquela... o Dibu não queria dar não, né, Ricardinho? Imagina, né? Não, lógico que ele Claro foi que pra queria. acertar o Rafinha, é lógico. Isso é evidente. Pra que ele vai sair lá do gol e na direção do meio campo do Rafinha pra arrumar confusão? Mas quer saber a real? Embora eu não simpatize com a seleção argentina e com argentinos de forma geral, foi merecido. A nossa seleção é patética e não é de hoje. Como explicar uma zaga que não consegue cortar uma bola que passa por toda a área do Brasil com superioridade numérica de jogadores, no melhor estilo partida de várzea, com todo mundo cansado e pensando em cerveja? Machucam para os brasileiros. Olha só, o cruzamento vem. A gente tem o Arana e o Marquinhos, o Juliano chega que nem um foguete. Esse gol retrata, gente. Esse gol retrata. Olha o Juliano, ele vem quase do nada. Como explicar um goleiro que joga na Arábia Saudita e titulares que atuam em times da Premier League que não venceriam o campeonato capixaba? Como explicar também Vini Júnior e Rodrygo, com Y, que deitam e rolam no Real Madrid e parecem que desaprenderam a jogar futebol quando vestem a amarelinha? Rodrygo, inclusive, precisou engolir o choro quando foi dizer que Leandro Paredes era muito ruim, e o argentino só retrucou que meio que f***se, já que ele tem 2 Copas Américas e uma Copa do Mundo, enquanto a última geração que venceu Copa do Mundo pelo Brasil tem jogadores que estão beirando os 60 anos. E claro que vamos falar do técnico Dorival Júnior, que não tem a aura vibrante e irritada de um típico técnico vencedor da seleção. Além de montar uma equipe mais desorganizada que os times que eu jogo no Society, o cara não goza do prestígio do grupo. No jogo anterior, teve uma cena que foi determinante para eu perceber isso. O técnico querendo entrar na rodinha dos jogadores em oração e os caras não cedendo espaço. A coçadinha na cabeça é o ápice do constrangimento e do desprezo que atleta tem por técnico fraco, sem pulso firme. Se for para deixar o time uma bagunça do coloca logo o Renato Gaúcho, que ao menos vai manter a tradição de ser um técnico do Rio Grande do Sul à frente da seleção e garantirá a resenha em dia, exagerando muito as conquistas sexuais do seu passado, o que talvez possa motivar essa equipe apática da
Aliás, tá aí um fator determinante no fracasso da seleção atual. Que motivação para vencer pelo Brasil tem um jovem jogador que já é milionário desde a adolescência e comeu todas as loiras verificadas de Instagram num raio de 100 km ou até mais, haja visto que o Payet mandava sua loira ir de Santa Catarina para o Rio de Janeiro de ônibus mesmo, viu? Não só apatia, burrice, gerada por uma questão educacional, política e até religiosa que afeta todos os fatores da nossa sociedade atual. Aí o menininho que não fez nada, não tem história nenhuma, e vai falar contra os argentinos. Você tá louco, mano? Você tá maluco? Você sabe contra quem você jogou hoje? A campeã do mundo, uma equipe organizada, uma equipe que trabalha a bola, Depou, Macallis, qualidade monstruosa. E sem o Messi ainda, hein? No caso de jogadores, a formação intelectual é totalmente desprezada e isso se reflete na falta de entendimento tático do próprio esporte que praticam. Podem ser atleticamente bons e habilidosos, mas ao mesmo tempo são burros, mimados desde a base, um pouco diferente do que acontece na Argentina. Por lá, os jogadores não ganham rios de dinheiro antes da profissionalização e não podem se acomodar antes de virar alguém de fato. Aqui não. Lembram do Jean Shearer, que já se achava o Beckenbauer com 17 anos? O jornalista Lúcio de Castro, no podcast Bopismos, do Lucas Bop, aplicou a questão da educação para explicar por que também não tem mais técnico de qualidade. De fato, hoje o Brasil é muito dependente de treinadores de fora para manter os clubes com bons desempenhos, enquanto os brasileiros, os mesmos de sempre, que vão passar pelo seu time umas 10 vezes na carreira, tão pouco se f***ing para desenvolver um estilo marcante e fazem só o feijão com arroz e muito mal feito, porque sabem que a camaradagem e os conluios com dirigentes vão manter os empregos deles para sempre. Em 10 anos, o que acontece no Brasil? Entre 67 ali e 64, 65 anos e 75. A educação, o PIB que era de 10% destinado à educação cai para 4%. Isso é brutal, cara, na educação do Brasil. Isso é brutal. Isso gera uma geração de pessoas sem formação, cara. Sem formação escolar, cara, com formação deficiente. O povo, cara, quem sempre o povo, claro, porque a elite se defende. O sistema de saúde tem plano de saúde, na educação tem colégio particular, e o povo se fode. E esse era o projeto deles. O que acontece? O sistema básico, que eram 12 anos de ensino, passa para 11. A USAID, que está tão falada agora, tem uma parceria com o MEC e que passa a definir que o nosso sistema de educação vai ser muito mais voltado para o trabalho, ou seja, o que isso quer dizer? O filho do rico pode ter acesso a geografia, matemática, história, o filho do pobre tem que estudar ser carpinteiro, sabe? É brutal isso que acontece na história do Brasil, cara. E os nossos técnicos são, em geral, ex-jogadores de camadas mais baixas, que são frutos dessa educação. Análise, meu. Sabe? E assim, quando o mundo muda, o futebol muda no mundo, o que está acontecendo aqui? Cara, não é nada pessoal, cara. Ele não tem... É um sistema, somos todos nós, cara. A gente sofre uma brutal espoliação na educação. Cara, e assim, isso reflete... Quem achar que política não se reflete nos outros lugares, tá aí, cara. Eu tenho a minha hipótese pro nosso técnico serem ruins. Não é à toa que, mesmo portugueses sendo pessoas insuportáveis, a onda de técnicos daquele país veio para ficar por aqui. O cara que se destaca treinando uma equipe irrelevante em nível mundial, tipo Estoril Praia, com certeza estudou e se profissionalizou melhor que alguém que só comandou os grandes do Brasil. Além disso, temos outros fatores socioculturais e políticos que pesam, como a corrupção generalizada nas federações e na CBF, órgãos que não são públicos, mas que em nada diferem da baixaria e negociata do nosso Congresso. Por último, deixei o fator religioso para não dizer que sou implicante. Que outra seleção no mundo tem tanto evangélico com o pensamento de que se perdeu o jogo foi um plano de Deus, mas se ganhou é porque Deus estava reservando esse momento para você. Se tudo é plano de Deus, para que treinar? Se você só precisa confiar em Deus e não ter sangue nos olhos para trucidar seu adversário, então coloca o Malafaia e o Valdemiro Santiago na zaga. E outra, por que Deus teria a ver com o posicionamento ridículo dos jogadores da seleção? Ele gosta de tirar uma onda com a cara dos brasileiros depois de ter tirado uma onda com a cara dos argentinos ao presenteá-los com o Milei? Cultura de igreja evangélica faz o psicológico da galera
feder a fracasso, irmão. Quer coisa mais fracassada que Neymar perdendo Copa do Mundo e postando no Instagram que não era a vontade de Deus? Pior que vai ter quem discorde, afinal virou o traço da personalidade do homem enorme brasileiro, a cruzinha com a palavra fé tatuada atrás da orelha, o grupo de vídeos de do Zap e o filho esperando a pensão que não cai. É o escudo perfeito para fracassar à vontade. Só quem se deu bem nisso foi o Romário, esse não fracassou. Pilhou o Rafinha, viralizou o próprio canal para gerar renda extra enquanto curte os 8 anos de mandato como senador que o Rio de Janeiro deu para ele e na hora do jogo deve ter ficado fumando narguilé e nem viu a da partida. É o chefão da resenha e não vou reclamar dele fazer isso enquanto senador, porque é muito melhor o Romário afastado de Brasília. Vai por mim. É isso aí, galera. Pra quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Twitter, no Threads, no Blue Sky, sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site do Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acreditam que ainda vão ver essa seleção conquistar o Hexa, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.